Sabe, igreja, há decisões que parecem urgentes na nossa vida, mas são apenas precipitadas. E há silêncio de Deus que não são ausência, mas direção. Eu não sei se você já parou para pensar de uma maneira diferenciada, talvez num pouco mais de paz dentro do cenário em que você possa estar vivendo. Mas hoje eu tenho um convite para quem sente ou já está sentindo a pressão do tempo, o peso da expectativa e a tentação de antecipar processos, a fim de simplesmente a gente ter transicionado de 2025 para 2026. Existem pessoas já com um peso, uma carga muito grande nas costas, de dar resultado, de corresponder, de ser melhor do que 2025. E hoje, de verdade, a minha oração é para que você seja despertado a discernir entre antecipação carnal e a espera espiritual por algo que o Senhor já profetizou. Ele já falou que vai fazer e você está desesperado. Entendendo que o reino, nem tudo o que pode ser feito agora, deve ser feito agora. Já tem alguns domingos que nas primícias, foi falado muito sobre a importância desse primeiro mês, de não haver velocidade, haver discernimento de estação, tempo, modo de agir. E talvez Deus não esteja te atrasando, talvez esteja te preparando para ser conduzido, e não apenas que você possa chegar no lugar onde você quer chegar. Porque há uma diferença aí. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia. Eu não sei se nós vamos ter condições de colocar o texto aqui atrás. Mas vamos abrir em Isaías 55, verso 8. Ligue ou abra a sua Bíblia. Mas acompanhe. Se você trouxe aí algo para você fazer anotação, faça anotação. Risque sua Bíblia. Faça memoriais para que você não esqueça do que o Senhor está falando com você hoje. Diz assim a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Declara quem? O pastor? A pastora? Não, o que está escrito aí? Declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos não são. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Preste bem atenção. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Preste bem atenção, igreja. Nem tudo que é possível agora é permitido por Deus agora. Vou repetir. Nem tudo que é possível agora é permitido por Deus agora. Quem aí lembra daquela passagem aonde é falado: tudo me é lícito, mas nem tudo te convém. Pode conver para a pessoa que está do seu lado. Talvez seja o tempo dela agora, mas talvez não seja o seu, não seja a sua medida, não seja a sua porção. Nós precisamos, como igreja madura, porque o Senhor vem buscar uma igreja madura, amém? Discernir o tempo como lugar de maturidade. Precipitação. Gente, que palavra! Quando essa palavra veio para mim, eu falei: Senhor, será que a gente não pode mudar para antecipação? É mais fácil falar. A minha língua é meio presa, gente, às vezes. Às vezes vocês percebem que vocês precisam me ajudar com algumas palavras, não percebe? Os mais próximos. Ainda bem que vocês nunca me deixam só. Então, já se prepara. Se
em algum momento, no precipitar, eu falhar, você me ajuda, amém? Eu não senti força aí. Estou sozinha na batalha, é isso, Jesus? Aleluia, glória a Deus. A Bíblia, ela não condena a iniciativa, muito pelo contrário. Tem gente que está aguardando uma iniciativa eternamente. A gente precisa saber a hora certa de se posicionar e de se manifestar em nosso favor e em favor do outro. A Bíblia não condena a iniciativa, mas alerta contra decisões sem direção, sem espera, sem oração, sem direção, sem palavra e sem temor. O reino de Deus não opera na lógica da sua ansiedade. Fala para o teu irmão isso. O reino de Deus não opera na lógica da tua ansiedade. E hoje a gente vai tomar uma pílula de calma. Gente, eu não consigo mais falar essa palavra sem lembrar do irmãozinho do teatro. Ele está aqui hoje? Não? Eu tive a impressão de ter visto ele, que ele falava, né? Calma. Ele estava de manhã, né? Quem estava aqui no teatro, lembra dele falando, calma, quer um chá? Nunca mais a palavra calma para mim foi o mesmo sentido. E a base bíblica disso é Abacuque 2:3. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera. Se tardar, fala comigo, espera. Igreja, a espera não é atraso, é preparação. O nosso mal é querer fazer com a nossa força, com o nosso braço. Vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais sustentar. Eu tenho limite com a minha força. Às vezes nem uma garrafinha de água eu consigo abrir. E eu preciso pedir ajuda, me ajuda aqui. Sim ou não, mulher? Quem nunca? E eu quero te convidar nessa noite a entender aí na tua Bíblia a direção que o céu está nos dando. Porque eu me incluo aí. E a primeira pessoa que vai nos ensinar foi um rei. E o rei chama Saul. E ele nos ensina quando a pressa nasce através do medo. Em 1 Samuel 10:8, se você quiser anotar e depois ler, eu de qualquer maneira vou ler para você agora, porque você precisa entender sobre o princípio que o Senhor está nos ensinando aqui. O rei, ele recebe uma orientação do profeta muito clara. Desça à minha frente até Gilgal. Depois, eu descerei até você para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve o quê? Esperar. Esperar 7 dias. O profeta deu um prazo. Mas presta atenção nesse prazo aqui. Porque às vezes o Senhor, ele traz algumas pegadinhas para a gente discernir. E aqui eu já vou te ensinar com uma chave muito importante. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Essa foi a orientação do profeta ao rei. Vamos entender aqui o contexto? Saul vê o povo se dispersando. Depois você pode estudar na sua casa esse capítulo. Samuel, ele ultrapassa o tempo de 7 dias. Ele não consegue cumprir esse prazo. O inimigo, ele pressiona o rei. E o rei, ele decide fazer o quê? O que foi pedido para ele não fazer. Não faça nenhum holocausto e nenhum sacrifício antes dos 7 dias. Porque eu descerei
E quando estiver contigo, te direcionarei para as próximas movimentações. Veja bem, agora vai lá em 1 Samuel 13, no mesmo capítulo, o verso 11, para você ver o que acontece. Samuel, ele chega depois do prazo. E aí ele pergunta: o que você fez? E Saul respondeu: quando vi os soldados estavam se dispersando, que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus descerão contra mim em Gilgal. O que essa frase está representando? Medo. Desespero. Não acreditou na palavra do profeta, da orientação de Deus. E eu não busquei o Senhor. Ele mesmo reconhece: eu não busquei o Senhor. Por isso eu me senti, o que está escrito na tua Bíblia aí? Obrigado a oferecer holocausto. Alguém pediu para ele oferecer holocausto daquela maneira? Alguém obrigou ele a fazer aquilo daquela maneira? Não, ele fez porque ele decidiu fazer. A gente precisa saber reconhecer os nossos erros, igreja. E qual foi o erro central aqui? Saul não foi rejeitado por falta de fé, mas por falta de submissão. Não foi por falta de fé, foi por causa de não acreditar e não ser conduzido por uma palavra. 1 Samuel 13, do 13 ao 14 diz: procedeste neciamente, precipitadamente, agora não subsistirá o teu reino. Qual que é a lição que a gente tem aqui? Precipitação nasce quando o medo governa as decisões. Quando a gente olha para o cenário e não acha solução humana. Mas o Senhor, Ele não pediu para você achar solução humana. Ele pediu para você acreditar. Ele pediu para você, primeiro o reino dos céus. E depois todas as outras coisas vos serão. É todas as coisas. E o que você tem aí como um obstáculo, uma dificuldade, um desafio, entra no todas. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém, igreja? Então, qual é a aplicação disso aqui? Nunca resolva com as suas mãos aquilo que Deus mandou resolver com submissão e obediência. Nunca queira colocar as suas mãos aonde não foi chamado. Entenda, igreja. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Sabe, uma outra pessoa que nos ensina biblicamente sobre algo que eu demorei, eu confesso para você, eu demorei para entender essa briga. Já adulta eu não consegui entender como Jesus. Você já ouviu falar de Esaú? E ele nos ensina quando o agora vale mais que o eterno. Tem algumas vezes que a gente fala aqui para você: não tome decisão quando você estiver muito alegre ou muito triste. Hoje eu vou acrescentar mais um. Não tome decisões quando você estiver com fome. Isso mexe, principalmente, eu posso falar lá em casa. Ainda bem que ele saiu. Não tome decisões quando você estiver com fome. Mexe. Eu vou falar e você vai me entender sobre essa passagem. Gênesis 25. Do verso 31. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. E Esaú disse: estou
a ponto de morrer. Morrer do quê? De fome. Quando a gente está com fome, a gente não raciocina muito bem. Tem alguns que até paralisa. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu com fome, eu não penso mesmo. Eu paraliso, minha pressão abaixa. E tem pessoas que têm características diferentes. E aqui, Jacó, porém, insistiu. Jura-me primeiro, querido. Jura-me primeiro. E ele fez o juramento, vendendo seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com um ensopado de lentilhas, com uma carne bem temperada. Eu fico pensando nesse ensopado. Gente, devia ser o ensopado, o tempero que não. Esse daí devia ser aquele lá, que ele corta a cebolinha, bem cortadinha, põe para temperar. Depois faz o alhinho, tudo natural, com aquele sabor. Deu fome. Não tome decisões agora. Deu fome aí? Segure. E aí, depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. Assim Esaú desprezou o direito de sua primogenitura. Gente, ele fez isso porque ele estava com fome. E a primeira solução que estava ali, na frente dele, ele resolveu simplesmente matar o que estava matando ele. Ei, o Senhor nos pede resistência nos próximos dias. Eu tinha uma professora, doutora Neuza Itioca. Quem lembra? E ela sempre ensinava pra gente assim: vai sair pra guerra? Em guerra, a gente não faz jejum. Em guerra, a gente come carne. Em guerra, a gente se alimenta. Pra gente ter força, a gente é humano. A fim da gente entrar em guerras específicas. A fim da gente ter condições físicas de lutar. O soldado precisa estar preparado. O jejum não é para o dia da guerra. O jejum é antes da guerra. Você precisa estar preparado com jejum e santificação antes da guerra. Não é no dia da guerra. No dia da guerra você tem que comer carne. Qual foi meu almoço hoje? Um pedacinho. Eu estou ensinando vocês, não só com a palavra, mas para a prática do nosso dia a dia. Cuide do seu corpo físico. Hoje eu levei uma baita de uma bronca. Eu trouxe uma marmita de casa, né? Eu ganhei um bolo de banana do pastor Bruno e da pastora Renata. Aí eu trouxe 2 pedacinhos para o segundo turno, né? Aí cheguei ali, fui ver versículo, acabei mergulhando na palavra de um jeito e esqueci do bolo. Aí o Israel chegou para mim: você comeu? Eu falei: não, esqueci. Cuide da sua vida física, emocional, psicológica. Equilíbrio, o Senhor nos pede equilíbrio. E com esse contexto, uma fome momentânea, porque depois que ele comesse alguma coisa, a fome ia existir, igreja? Não mais. Ia demorar algumas horas, né, gente? A pessoa não fica esfomeada o resto da vida. Eu quero acreditar. Pode ser que não. Havia cansaço físico, uma decisão irreversível já tinha acontecido. Muito rapidamente, sem pensar. E em Gênesis 25:34 diz, ele destaca: assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Quantas coisas a gente já não desprezou, simplesmente por causa da ação que a gente teve sem pensar, precipitada, antecipada, sem direção, sem palavra, sem submissão, achando que a nossa vontade era a da vez,
acerta. Ah, tem esse problema, resolvi, já tenho a solução. Cara, não parou um minuto para orar. Senhor, essa seria a nossa melhor saída dentro desse cenário? Eu devo perguntar para alguém como proceder? Ou eu posso caminhar? Gente, andar com Deus uma vida cristã real, ela pode ser de verdade, mas você precisa ter sabedoria. A começar de não tomar decisão por assim, ó. Dá os sims, dá o não. Na mesma maneira que vem a pergunta, vai a resposta. E a consequência vem. E eu não estou nem sabendo que consequência vai vir. Mas eu estou dizendo sim, não. Bem livremente. Cara, não dá mais para agir assim esse ano. Não dá mais, deu para você. E o erro aqui central foi trocar destino por alívio imediato. E como a gente faz isso na nossa vida? E qual é o princípio disso? Precipitação espiritual sempre troca propósito por conforto. Sempre o desafio vai ser você olhar não só para o seu umbigo, mas para as pessoas que estão à sua volta. A vida não tem a ver somente com o teu conforto. Ah, pastora, mas então quer dizer que o Senhor, eu não posso celebrar, não posso festejar, eu não posso viver e desfrutar das maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida? Querido, não é sobre isso. Muito pelo contrário. Uma das coisas que o diabo ele faz na minha vida e na sua é tentar roubar o momento de celebração em meio às conquistas. Só que Eclesiastes 3 diz que tudo tem o seu tempo. Tem tempo para chorar, tem tempo para dar risada, tem tempo para trabalhar, tem tempo para desfrutar dos frutos. Tem tempo de semear, sim. Tem tempo de desfrutar da plantação, sim. Deixa eu te falar, a lei da semeadura é real. O que você planta, você colhe e vai colher aqui na terra. Não vem com balelinha de semeadura, de instituição, não. Ou você acredita em princípios reais, verdadeiros, com relação à cultura do reino, ou você não entendeu o que está escrito na mensagem que a Bíblia nos ensina. Ou eu decido viver uma vida cristã, ou eu decido ser evangélico. E evangélico, quem diz que você é revista Veja, não é a Bíblia. A Bíblia fala que você é filho. A Bíblia fala que você não é mais escravo. Quem vive apenas pelo agora perde o amanhã de Deus. E o Senhor tem novidade de vida para mim e para você. E qual é a aplicação profética disso? Não venda o que é eterno para saciar o que é passageiro. Quem é a quarta pessoa que nos ensina a como não fazer? Êxodo 2, verso 11. Demorou um tempo também para mim saber que ele foi um assassino. Lá no Kids, no Teens, na minha época, eu nunca tinha entendido que ele tinha sido um assassino. Demorou um tempo para mim saber. Talvez você esteja aqui e não conheça tanto da Bíblia e nem saiba que essa pessoa que eu vou falar agora para você foi um assassino. Êxodo 2, verso 11 diz: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi a um lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e observou o trabalho pesado que realizavam. Viu também um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus. Veja bem, aqui cai a ficha de que ele era hebreu. Cai a ficha desse ser humano que ele era um deles. E que o que estava acontecendo com eles também poderia acontecer com ele.
quando a identidade bate forte, a gente percebe de onde nós viemos, onde nós estamos e aonde nós estamos indo. E tudo revela a Deus. Tudo revela a Deus a nossa movimentação. Viu também um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus. Depois de olhar para todos os lados e não ver ninguém, o que está escrito aí? Matou o egípcio. Matou o egípcio e em seguida escondeu o corpo na areia. Fez errado e ainda escondeu o que errou. Moisés, ele nos ensina quando a intenção é certa, mas o tempo é errado. Esse contexto, ele mostra Moisés vendo uma injustiça. Quantas injustiças eu e você não vemos diariamente, a todo instante, acontecendo à nossa volta. A gente fica feliz? Claro que não. Mas a nossa ação precisa ser primeira, orar. Senhor, me traz entendimento. Porque deixa eu te falar, até a traição de Judas de Jesus era proposital. A cruz. Vai saber se aquela situação não é para levar uma família ou um cenário para um outro lugar. Testando submissão, caráter, obediência, palavra. O que está escutando? Só que aí eu falo muito sobre uma ilustração. Eu tenho certeza que você já ouviu. Que fala de um homem que estava sentado e viu uma lagarta se transformando em borboleta. E ele vendo aquela dificuldade da lagarta sair do casulo, ele falou, quer saber, eu vou ajudar. E aí ele meteu o dedo lá, bem devagarzinho. E foi com a unha tentando tirar, ajudar a borboleta. Só que com a ação dele, fora do tempo, fora da estação, fora do entendimento, aquela situaçãozinha de intenção certa no lugar errado, com a pessoa errada. Ele acabou quebrando uma das asas da borboleta. A borboleta, ela saiu do casulo, mas ela nunca conseguiu voar. Antes de você ajudar alguém, procure saber qual é o propósito de Deus naquela movimentação. Pastora, mas então quer dizer que a gente não vai ajudar todo mundo? Vamos entender? Vamos conversar? É uma movimentação coletiva? Então vamos sentar na mesa? Se é uma movimentação dentro da casa, quem é o líder aqui? O que a gente vai fazer para ajudar fulano de tal? A gente enviou missionários para o sertão. Estamos colocando nos stories o que elas estão fazendo lá. A realidade que elas estão enfrentando e conhecendo lá. Qual foi a movimentação da igreja? Igreja, ei, nós estamos com uma demanda. Vamos nos reunir aqui e vamos ver qual é o valor que a gente consegue junto, ajudar fulano de tal. Foi isso que aconteceu, igreja? Eu estou mentindo aqui? Logo elas chegam, cheias de novidade de vida. Logo elas chegam aqui cheias de testemunho, cheias de revelação. Porque eu tenho certeza que Deus está falando com as nossas meninas. Eu tenho certeza que elas vão chegar aqui transformadas. Eu sei, eu estou acompanhando, eu estou orando, eu estou sentindo. Elas não estão lá descobertas. Moisés, ele tinha um chamado, mas ainda não tinha o caráter lapidado para liderar uma nação. Dá para você entender que depois de todo um processo, ele salvou os hebreus. Deus, ele é um Deus que muda cenário assim e não depende de força humana.
não depende da ajudinha do casulo. O inferno está cheio de boas intenções. Moisés, ele achava que os seus irmãos iriam entender, iria compreender ele. E eu vou te mostrar qual é o coração humano. Pega essa. Em Atos 7, 25, tem a revelação. Moisés pensava que seus irmãos entenderiam. Mas o que acontece? Eu já mostro para você o que aconteceu. Êxodo 2:15. Quando o faraó, era o irmão dele, criado junto com ele. Quando o faraó soube disso, procurou o quê? Da vida transbordante e um refrigério a Moisés? Um esconderijo para ele? Não, ele começou a caçar ele para matar. Às vezes, a gente pensa que as pessoas têm determinadas intenções com a gente, e é boa. E que a gente vai ter consequências boas de determinadas ações nossas. E às vezes não é assim. Cautela, igreja, prudência. Cautela, igreja, prudência. E a lição aqui é: precipitação não anula o chamado, mas adianta o deserto. O deserto vai ser um lugar que eu e você a gente vai ter que passar. E a gente vai ter que aprender a vencer. A gente vai ter que aprender a sair dele. O deserto não é para sempre. Deus não entrega destino a quem ainda não suporta o peso dele. Presta bem atenção. Fazer a coisa certa do jeito errado pode até aliviar a consciência, mas quase sempre fere pessoas. Preste bem atenção aqui. Compromete propósito e desonra o processo. E qual é a aplicação aqui? Chamado não elimina processo. Repete comigo. Chamado não elimina processo. Tá no processo? Aperta o cinto. Tô sem cinto, pastora. Coloca o espiritual aí. E por último, essa pessoa, ela nos ensina que quando a pressa tenta ajudar a promessa, de novo, Deus ele não precisa do seu jeitinho brasileiro. Deus ele não precisa da sua ação. O Senhor ele tem os seus movimentos no tempo certo, na maneira certa, com a movimentação do coletivo da maneira certa. Gênesis 16, do 1 ao 4 diz... deixa eu falar uma coisa aqui, agora eu vou pegar no pé das mulheres. Às vezes a gente faz coisas sem pensar que a gente vai ter problemas, não somente no nosso cenário, dentro do tempo e espaço que a gente está vivendo. A gente vai ter problemas o resto da nossa vida, e mais a vida dos nossos filhos, e depois dos filhos, e depois dos filhos. Esse problema que nós vamos citar aqui agora, até o dia de hoje, existe uma guerra acontecendo agora. Se você não entende de história, se você nunca ouviu falar sobre isso na Bíblia, tudo começa aqui. Você ouviu falar sobre a guerra no Irã? Nesses dias, ouviu alguém pedindo oração para o povo de Irã? Alguém está vendo as notícias? Alguém está antenado no que está acontecendo no mundo? E tudo começa em Gênesis 16. Verso 1. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Só que aqui
já havia uma promessa. Se você tem uma promessa, pode demorar o tempo que for. Espere. Espere. Como ela tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, ninguém impediu nada. Ela só precisava esperar. Havia uma promessa e uma profecia. Ninguém disse que ela não ia ter mais filho. Ela só não estava mais aguentando esperar. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com a minha serva. Ó que o jeitinho brasileiro acontecendo lá em Gênesis. Deite-se com a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então, Sarai, a mulher de Abraão, tomou Agar, a sua serva egípcia, e a deu a Abrão, o seu marido, como mulher. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão vivia em Canaã. Ele deitou-se com Agar e esta engravidou. Quando se viu grávida, o que ela começou a fazer? A guerra começa aqui. Começou a olhar com desprezo para sua senhora. Ah, mas aqui tem muita coisa para a gente conversar a respeito dessa história. Mas eu deixo aqui para as próximas cenas. Qual é o contexto? Existia uma promessa verdadeira. Existia assim como a gente já falou aqui, um prazo. Talvez já tinha passado do prazo. Só que Deus falou para a gente esperar. Não falou para tomar decisão nenhuma. Aí, qual é o jeitinho brasileiro? A solução humana? Agar. Eu tenho uma serva aqui. Ela pode fazer isso. E com isso eu posso ter uma família contigo. Às vezes a gente vê facilidade em algumas coisas, achando que nós temos legalidade de movimentação. E o Senhor não nos pediu para nos movimentar. E qual é o resultado? Conflito, dor, consequências geracionais, princípio eterno. Qual é o princípio eterno aqui? Promessas de Deus não precisam de atalhos humanos. Vocês entenderam isso, igreja? Deus não precisa da sua ajudinha. Ele precisa que você entenda a palavra e seja obediente. Hebreus 10, 23. Esse versículo eu queria que você abrisse. Esse versículo eu queria que se pudesse colocar aqui. Você precisa sair desse lugar certa de quem profetizou, de quem deu a palavra, de quem ministrou a promessa na tua vida. (verso 23). Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos. Você professa alguma fé? Sim ou não? Porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Tem promessa aí na tua vida? Tem promessa para tua família? É promessa de prosperidade, é um pensamento de paz e não de mal. E não se antecipe, não se precipite. Preste atenção no tempo, modo, espaço. O que o céu está falando? E qual é a aplicação aqui, igreja? Quando tentamos acelerar Deus, acabamos complicando o que Ele faria de uma maneira pacífica, de uma maneira de paz, uma maneira clara, uma maneira justa. A gente tira o direito de Deus. A gente
pensa que a nossa ajudinha vai ajudar dentro de uma limitação de pensamento raso. A gente começou essa ministração falando que o Senhor é o quê? O Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono do Ele está no trono do céu. Ele está vendo tudo. Ele está vendo todas as movimentações. Quando tentamos acelerar Deus, acabamos complicando o que Ele faria em paz. E para finalizar, existe uma pessoa que nos ensinou a fazer correto. E eu fiz questão de não colocar Jesus aqui. Só para você não sair daqui falando, mas Jesus, né? Jesus é o Filho amado. Jesus é o Todo-Poderoso. Não. Um humano. Igual a mim e a você. Alguém aí imagina quem? Quem? Hã? Tá de brincadeira. Quem concorda, levanta a mão. Ela falou Davi. Quem aí conhece a história de Davi? As crianças estão prestando atenção, querido. Em falar nisso, tem um filme chamado Davi. Bora fechar o cinema para todo mundo ir lá assistir? Bora organizar isso essa semana? Agora volta aqui. Porque é ele mesmo, é Davi. E Davi, ele nos ensina um antídoto contra a precipitação, a antecipação de coisas que não podem fugir do controle. Que nós precisamos ter esse discernimento. 1 Samuel 24:6. E disse aos soldados que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Ele estava falando do Senhor Jesus? Não, ele não estava falando do Senhor Jesus, ele estava falando do rei dele. Porque mesmo ele sendo ungido como rei aos 15 anos, ele só subiu ao trono aos 30. Passou 15 anos. 15 anos a fim dele assumir o trono. Voltando. Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é um ungido do Senhor. Ei, igreja, Davi, ele se recusa a acelerar o cumprimento da promessa. Sabe, esse tempo é muito parecido com o tempo que a gente ficou em Itajaí. Eu não sei se você sabe, mas eu sou paulistana. E nós mudamos para Itajaí. Porque eu recebi uma proposta de emprego para uma das multinacionais da região. Não conhecia a Mevan. Nessa época eu era da Quadrangular. Não pode rir. E eu fui em todas de Santa Catarina. Não consegui me encontrar em uma. Parecia que eu não estava, não achava minha casa, não achava minha família. Para onde vou, onde estou. E por alguns meses a gente ficou assim. Até o dia que o Israel, ele encontrou a Rádio Luz do Amanhã. A rádio onde o pastor Luiz Hermínio, ele fazia um programa. Sempre ao meio-dia. E ele entrou, não conhecia ninguém. E nisso ele conhece o pastor Juliano. E o pastor Juliano, assim, fizeram amizades. E o Israel, ele sempre trabalhou em rádios, né? Você acha que essa voz dele... E tudo começa aí. Só que nesses 15 anos, querido, a gente não estava à frente
na exposição e nós tínhamos todas as ferramentas de comunicação na nossa mão. Mas a gente nunca se autopromoveu para assumir um lugar da qual ainda não tinha sido a hora necessária de evidência. Talvez a gente foi o casal mais improvável para vir para São Paulo, dar início à movimentação do Mevan em São Paulo, capital. Ninguém conhecia a gente. A gente estava na caverna. Mas Davi aqui, ele toma uma decisão. Não estenderei a mão contra o ungido do Senhor. 1 Samuel 24:6. E qual é a lição aqui poderosa? Davi tinha uma promessa. Ele sabia, ele já tinha sido ungido. Mas ele respeitou o tempo que fosse necessário. Ele iria esperar o momento dele tomar posse do trono. Ele não tornou o trono. Ele foi conduzido ao trono e eu vou mostrar isso para você. O trono ele vem por condução de vida, não por tomada. Ah, eu agora me unjo apóstolo, pastor e isso. Não, querido. Os métodos e a maneira de Deus manusear a igreja, ela não mudou. Ela não mudou. Existe um envio. Existe uma palavra. E em 2 Samuel 2:4 diz: vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi. Gente, pela segunda vez, porque ele já tinha sido ungido. Quem ungiu ele primeiro? Quem? Mas aqui está falando os homens de Judá. E ali ungiram Davi, rei sobre a casa de Judá. Davi, ele não se auto-entronizava. Ele não se auto-entronizou. Não, os homens, os sacerdotes, eles conduziram ele para aquele lugar. Deus já tinha ungido ele através do profeta. Mas os sacerdotes, os homens, o colocaram ali. Ah, ficou só nisso? Não. Olha que maravilhosa movimentação do céu numa cultura do reino estabelecida e clara. A promessa ela se cumpre plenamente no tempo de Deus, onde 2 Samuel 5, do verso 3 ao 4. Olha quem o coloca em um lugar de destaque. Ó, não menospreze os mais velhos. Não menospreze Isabéis. Não menospreze os Davi. Porque hoje já seria muito velho, né? Moisés. Mas são heróis da fé. 2 Samuel 5:3 diz: todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom e ungiram Davi rei sobre Israel. Eu vou te falar. Falta de óleo na cabeça não faltou para Davi. Porque foi do profeta, foi dos sacerdotes, foi dos homens, foi dos anciãos. Somente depois de 15 anos ele toma o trono. O que começou em secreto se estabelece em honra pública. Não queira colocar a mão em processos onde o Senhor está estabelecendo um desafio. Amém, igreja? Saul, ele perdeu o reino por precipitação. Davi, ele recebeu o reino por obediência e submissão. Saul tomou decisões para manter posição. Mas presta bem atenção. Davi manteve caráter enquanto aguardava
pacientemente a hora dele entrar em ação. O Senhor espera que a gente venha entender tempo, modo e estações. Filhos de Isacar. Cadê eles? Onde eles estão nos nossos dias? Filhos que conhecem tempo, modo, discernem o que o rei está falando, comunicando. Quem tenta tomar o que Deus prometeu, revela que ainda não confia no tempo dele. Quem espera é conduzido ao seu destino real e verdadeiro. Por que que existe tantas pessoas aí em crise? Porque estão sem destino, sem propósito, sem saber o que Deus planejou, desenhou no céu para a tua vida. Muitas pessoas estão aí, andando, em círculos. Há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Meu Deus, e não passa porque você não muda. Passa o calendário, muda o calendário e vai passando o ano. E você está esperando que é o calendário que vai mudar a tua vida? É você que precisa mudar os dias, os meses do ano, do calendário. Com ações que você nunca teve. Discernir o tempo é maturidade espiritual. E o Senhor nos pede isso, igreja. E qual é o sinal de precipitação espiritual na minha vida e na sua? Veja se você entra nisso aqui. Está com ansiedade constante? Está tomando decisões impulsivas? Está sentindo falta de conselho de pessoas íntegras, anciões, pessoas de Deus na sua vida? Está tendo muitas justificativas espirituais para você justificar a desobediência? Qual que é o sinal da maturidade nisso? Uma espera ativa. Uma obediência silenciosa, sem murmuração, sem falácia, sem fofoca. Paz, mesmo sem resposta imediata. Você é capaz de sentir paz, mesmo sem ter a resposta que você está buscando de Deus aí? Eu vivi a experiência dos 15 anos. Talvez você fale para mim assim, pastor, eu já passei, estou nos 20, estou nos 30, estou nos 40. Ei, peraí. Reveja as suas ações. Reveja as suas escolhas. O que você está priorizando na tua vida, na tua casa, na tua família? Em que área você está apressando algo que Deus ainda está processando? Responda isso para você mesmo. Você pode repetir comigo 3 frases aqui muito curtinhas? Se você assim quiser, eu vou repetir, eu vou falar e você vai repetir e você vai decidir se você quer falar ou não. A primeira é: não vou decidir por medo. Não vou decidir por medo. Segunda, não vou agir pela pressão. Não vou agir pela pressão. E a última, vou esperar pelo tempo do Senhor. Vou esperar pelo tempo do Senhor. Sabe por quê, igreja? Porque o tempo dele é perfeito. O Senhor, ele já está no nosso futuro. E ele sabe o que é melhor para mim e para você hoje.